Ainoã foi a esposa de Saul na Bíblia. Ela era filha de Aimaas e é citada na Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. O nome Ainoã significa meu irmão é deleite, e em algumas traduções da Bíblia, esse nome é registrado como Aquinoã. Mas além da esposa de Saul, na Bíblia uma das esposas de Davi também é citada com esse mesmo nome. E isso gera uma curiosidade muito grande nas pessoas, porque afinal, será que Davi se casou com a ex-mulher de Saul? Neste vídeo, você vai entender essa questão e vai conhecer tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Ainoã. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações, porque assim você receberá um aviso toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Embora fosse a esposa do rei Saul, o primeiro rei de Israel, a Bíblia não traz qualquer detalhe sobre a história pessoal de Ainoã. Apesar de o texto bíblico informar que Saul teve vários filhos, em nenhum momento é revelado de forma clara se Ainoã era a mãe de todos eles ou de apenas um e outro. Mas parte dos estudiosos acredita que talvez Ainoã realmente tenha sido a mãe dos filhos de Saul citados nominalmente no livro de Samuel. Já o versículo bíblico onde Ainoã é citada traz apenas a seguinte informação: a mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. E a sequência do versículo já enfoca na pessoa de Abner, que foi o general do exército de Saul. Mas esse breve versículo traz uma informação importante sobre quem foi Ainoã. O texto registra o nome do seu pai, Aimaas, e essa informação torna-se muito útil na sequência do texto bíblico, pois ajuda os leitores da Bíblia a não confundir a esposa de Saul com outra mulher citada no mesmo livro e que tinha o mesmo nome. E aqui, claro, estamos falando da esposa de Davi. Isso porque o livro de Samuel indica que uma das esposas de Davi também se chamava Ainoã. E por conta disso, muitas pessoas acabam pensando, equivocadamente, que a esposa de Saul depois acabou se casando com Davi. Porém, não foi isso que aconteceu. A esposa de Davi apenas tinha o mesmo nome da esposa de Saul. E o texto bíblico traz alguns detalhes importantes que indicam claramente a distinção entre as duas mulheres. Em primeiro lugar, a respeito da origem das duas mulheres, o texto diz que Ainoã, a esposa de Saul, era filha de Aimaas, ou Aquinaás, dependendo da tradução. Já a esposa de Davi é descrita como uma mulher de Jezreel, uma terra que ficava ao norte do Monte Gilboa. Em segundo lugar, o contexto em que Davi se casou com Ainoã torna praticamente impossível que ela fosse a esposa de Saul que tinha esse mesmo nome. Vejamos, a Bíblia diz que antes de Ainoã ser esposa de Davi, ele teve um relacionamento com Mical, a filha de Saul. E a Bíblia diz que Saul entregou Mical como esposa a Davi. Isso nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, entre os versículos 20 e 30. Mas o problema é que um tempo depois, Saul tirou Mical de Davi e a deu a outro homem. E parece que foi após ter perdido Mical que Davi se casou com Ainoã. Ao registrar o episódio em que Davi se encontrou com Abigail, que também foi sua esposa, o texto bíblico faz referência ao casamento de Davi com Ainoã. E sobre isso, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, nos versículos 43 e 44, lemos o seguinte: também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Portanto, obviamente não faz nenhum sentido pensar que Davi se casou com a esposa de Saul depois de o próprio Saul ter tomado sua filha Mical, que era mulher de Davi, e tê-la dado a outro homem. Facilmente podemos perceber que essa possibilidade é completamente ilógica. E conforme falamos, a primeira vez que Ainoã, a esposa de Davi, é citada no texto bíblico, isso ocorre em associação ao outro casamento de Davi com Abigail. Então, nesse ponto, os estudiosos discutem a respeito de com quem Davi se casou primeiro, se com Ainoã ou com Abigail. E sobre isso,
a posição mais aceita é a de que Davi se casou primeiro com Ainoã e depois se casou com Abigail. Quem pensa assim chega a essa conclusão pelo fato de que, na maioria das passagens bíblicas em que essas duas mulheres são citadas juntas, Ainoã sempre é mencionada em primeiro lugar, apesar de o casamento de Davi com Abigail ser citado antes do casamento de Davi com Ainoã. Além disso, Ainoã foi a mãe de Amnon, o primeiro filho de Davi, enquanto que Abigail foi a mãe de Quileabe, o segundo filho de Davi. E considerando tudo isso, fica claro que Ainoã, esposa de Saul, e Ainoã, esposa de Davi, realmente eram pessoas diferentes. E se você gostou de conhecer quem foi Ainoã na Bíblia e conseguiu entender a diferença entre a esposa de Saul e a esposa de Davi, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com mais alguém e inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu.